Malu, a palavra é sua. Bem-vinda e muito obrigada aí por essa dose dupla. Essa dupla jornada certamente também receberá bônus horas dobrados. Que bom, né? Ainda bem. Mas eu fico muito feliz, claro, né? Aí eu sempre penso assim, né? Quando você fala, que bom que eu vou ouvir a Malu, eu falo, meu, quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu fico muito feliz de te ver bem também, né? Então é sempre um prazer, uma satisfação participar do trabalho. Então é um assunto complexo, necessário, fundamental para nós falar sobre a sintonia natural com os espíritos. E o Fred, no dia 17 de junho, ele falou sobre esse assunto. Esse não, né? Falou sintonia e vontade. Então, hoje nós vamos falar mais na base, né? A origem da sintonia e por que que ela é natural. Eu vou compartilhar, certo? Deu certo. Oxa! Nossa, Perfeita hoje. estou aprendendo alguma coisa, coisa boa, né? Eu já fico feliz. Então, o nosso assunto é sintonia natural com os espíritos. Esse assunto, é difícil nós encontrarmos uma obra espírita que não fale de sintonia. Muito difícil. Então, porque é um assunto que está, né, espalhado em toda a doutrina espírita. E hoje nós procuramos trazer a questão mais estrutural da questão da sintonia, exatamente porque é um assunto de principal importância para todos nós. E precisamos conhecer bem esse assunto, porque aí nós teremos a possibilidade de entender uma série de fenômenos. Então, e não é só isso, mas é importante nós conhecermos bem o assunto para que nós possamos utilizar da melhor maneira possível, da maneira mais construtiva a questão da sintonia. Então, não é um assunto facilzinho, não. Tem muitos conceitos ligados à sintonia que são conceitos difíceis, que são ligados à física. Então, nós não vamos entrar nisso, porque precisa ser de uma pessoa de competência para falar dessa questão, né, de sintonia. Quando falamos em sintonia, falamos em vibração, falamos em ondas eletromagnéticas. Então, são conceitos difíceis, conceitos da física, mas nós vamos procurar trazer aqui mais assim, né, o mais simples possível para que tenhamos a compreensão do assunto, né? Essa é a nossa bibliografia, ela é extensa, mas vale a pena aprofundar o assunto, né? Então vamos lá. Primeira questão, algumas considerações que nós vamos fazer em relação à sintonia. Porque nós falamos com muita facilidade sintonia, né? Vamos elevar os nossos pensamentos e nos sintonizar com os espíritos superiores. É muito comum nós falarmos isso. Vamos nos sintonizar com Jesus. E nós falamos com muita, assim, de uma forma corriqueira. E aí, enquanto eu estava estudando o assunto, eu pensei, nossa, mas será que nós sabemos exatamente o que é sintonia? Porque, e não é só a questão do conceito de sintonia. Será que nós sabemos como que acontece? Como funciona? Né? Quais são as condições envolvidas na sintonia? E isso é básico para nós entendermos sintonia, é básico. E também nós vamos falar um pouquinho de por que que a sintonia ela é natural. Então, quando nós estamos falando aqui em sintonia natural com os espíritos, né, aqui o assunto está falando, né, como é que é o processo de sintonia entre mundo dos encarnados e mundo dos desencarnados. Mas a sintonia é um fenômeno universal, né? Nós sintonizamos encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, né? Então é um fenômeno complexo e completo. Mas o que eu fiquei pensando, vamos ver onde que nós vamos começar a entender a questão da sintonia. Então, primeira questão, nós vamos lembrar, né? São lembretezinhos.
da questão dos princípios básicos da doutrina espírita. Num dos livros de Kardec, é pena que eu não me lembro qual, eu acho que é o Livro dos Espíritos, que logo no início do livro, ele comenta, ou acho que é o Espiritismo, que ele comenta sobre o Espiritismo trata da existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. Então, primeira palavrinha aí que nos chama a atenção. Quer dizer que existe uma relação entre mundo material e mundo espiritual, né? Existe uma ponte, né, entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. Então, vamos começar a entender essa relação. Quer dizer que existe um canal de comunicação permanente e sutil entre o mundo dos desencarnados e o mundo dos encarnados, ou o mundo dos espíritos e o mundo material, ou o mundo espiritual e o mundo material. Então, isso já é básico para nós começarmos a entender sintonia. E esse canal, vamos dizer assim, ó, canal aberto, tá bom? É um canal aberto, gratuito, né? E que nós podemos acessar. E o que que significa esse canal de comunicação permanente entre os mundos encarnados e desencarnados? O que significa? Significa que existe a possibilidade de trocas de ideias, sentimentos, sensações, percepções entre os dois mundos. Esse canal permanente de comunicação. Então, essa seria a comunicação. Então, nós podemos comunicar o que nós estamos pensando, sentindo, as nossas ideias entre os mundos, que também nós chamamos que este canal permite a intercomunicação espiritual. O Kardec sempre fala, né, que existe o mundo material e o mundo espiritual não estão separados. Eles estão tão entrelaçados, né, que eles estão em constante trocas, permanentes trocas entre os habitantes, né, os desencarnados e os encarnados. Então não existe separação, existe uma inter-relação. Então, na questão da comunicação, existe uma intercomunicação espiritual. E é essa intercomunicação que permite, né, que nós consigamos perceber, captar e receber mensagens dos espíritos desencarnados e eles de nós encarnados. Então, olha só como é que está acontecendo, o que que acontece isso. Aí eu vou falar assim, mas como que acontece? Qual é o mecanismo? Qual é o processo, né, dessa comunicação? Porque existem condições, não é simplesmente ter um canal aberto e né, quais são os mecanismos que permitem que aconteça esta comunicação? O que que precisa, né? O que é necessário para que essa comunicação aconteça e que aconteçam essas trocas? Então, aí nós vamos começar a falar das quais são as condições para a intercomunicação espiritual, essa comunicação espiritual, ou essa relação entre os dois mundos, ou um mundo só que está um entrelaçado com o outro, né? Essa, na verdade, nós falamos algumas palavras que depois nós vamos entendendo que é muito mais complexo. Então, nós ouvimos muito falar de sintonia vibratória. Afinidade, padrão vibratório, campo vibratório. É muito comum nós ouvirmos todas as palavras. Mas será que nós sabemos o que que é sintonia vibratória, o que que é afinidade, o que que é padrão vibratório? Né? Nós falamos comumente, mas. Então vamos assim, de uma forma bem básica. Todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, né, têm um padrão vibratório. E esse padrão vibratório, ele também cria um campo vibratório onde quer que o espírito esteja. Agora, o, o padrão vibratório, ele é resultado, ele é consequência, ele não existe por si só. Ele é resultado dos
pensamentos, daquilo que nós pensamos, sentimos, quais são as nossas características como espíritos, qual a nossa visão de mundo, quais são os nossos valores. Então, é essa estrutura, essas características de nós espíritos, aquilo que pensamos, sentimos, acreditamos, é que resultará no padrão vibratório. Então, cada um de nós tem o seu padrão vibratório. E onde quer que estejamos, nós também criamos um campo vibratório pelo padrão vibratório. Quando nós temos padrões vibratórios compatíveis ou semelhantes, acontece uma afinidade. Então, a afinidade tem a ver com a semelhança desse padrão vibratório, quer dizer, dos pensamentos, porque a base de tudo é o pensamento. Então, quando existe afinidade, então quer dizer que os pensamentos dos espíritos estão semelhantes, estão caminhando no mesmo padrão vibratório. Quando acontece a afinidade, aí existe a possibilidade da sintonia. Então, o que que a sintonia faz? Ela liga os pensamentos, ou os pensamentos se ligam, se associam, e graças a essa associação começam as influências, a comunicação por pensamento, a comunicação por sensações, a comunicação de várias maneiras, de vários tipos, né? Então, vamos dizer que isso seria a base, né? E quando se fala em sintonia vibratória, nós ouvimos muita palavra vibratório, né? Vibratório também é um conceito super difícil, né? Mas, assim, se nós lembrarmos de um pêndulo, né? Quer dizer, a vibração é um movimento que vai e vem, vai e vem. Então, por isso que quando nós pensamos ou nós sintonizamos, os nossos pensamentos se expandem através de uma corrente, de correntes mentais que vão e voltam. Por que que volta? Porque sintonizou. Então, nós influenciamos e recebemos influência. Isso que, de uma maneira bem simples, significa a questão da sintonia vibratória. Quer dizer, nós sintonizamos, influenciamos, nos ligamos, nos associamos, mas também recebemos de volta. Por quê? Porque está ligado, está associado, e é nessa ligação que acontecem as trocas e todas as influências. É claro que nós sempre falamos em sintonia, 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 e às vezes nós até podemos acabar esquecendo, né, que sem o pensamento não existe sintonia. Então, a base de tudo é o pensamento. Sem sintonia não existe intercomunicação, e sem o pensamento não existe sintonia. Então, sempre que nós falarmos de sintonia, é importante nós nos lembrarmos que o pensamento é a base dessa sintonia, né? Porque senão fica uma coisa que a gente fala sintonia como se fosse uma entidade que existisse por si só, e não existe por si só, ela é resultado de. Tá? Então, isso, primeiras comunicações, primeiras informações importantes para nós. Bom, avançando um pouquinho. Que é sintonia? Então, agora nós vamos procurar trazer todos os conceitos que existem sobre sintonia, né? Então, nós ouvimos falar, sintonia é uma associação de pensamentos que se afinizam. Afinizou, sintonizou. Sintonia é identidade ou harmonia vibratória, quer dizer que de novo, nós estamos falando em semelhança, se identificam, são pensamentos que se identificam por harmonia, por interesses, por semelhanças, por várias razões. Sintonia é o grau de semelhança dos pensamentos entre os espíritos, né? Mas esse aqui que eu achei que é o básico, né? Sintonia é um mecanismo de comunicação. Primeiro lugar, sintonia é mecanismo de comunicação. Sem ela não existe comunicação nenhuma, né? Mas tem mais coisas sobre a sintonia, né? Em algumas literaturas espíritas, nós iremos encontrar que a sintonia é uma lei presente em todo o universo. Por isso que ela é natural. Sintonia está presente em todo o universo e ela acontece, né? Não somos nós que criamos a sintonia, ela acontece, ela existe no universo. Então, tudo no universo está em sintonia, entra em sintonia. Tudo que, né? Principalmente os seres inteligentes
né, que habita o universo, que somos nós, espíritos, né, estão sempre em sintonia. Então, todos entram em sintonia com os espíritos, que se afinizam com as suas inclinações e recebem influências. Olha, né, essa passagem é importantíssima, né? Porque aí a pessoa fala assim: ah, e se eu não quiser sintonizar? Não dá, não é possível. Né? Porque é natural, é que nem lei de gravidade, não tem essa coisa de, ah, vai ter, não vou, não quero lei de gravidade, mas ela existe e pronto, né? Tá aí. Então a sintonia ela existe. Né? Então todos nós sintonizamos com os espíritos, mas nós iremos sintonizar com os espíritos que estão com os quais nós nos afinizamos por compatibilidade de pensamentos. Pelas intenções, pelas inclinações. E é exatamente por essa afinidade que acontecem as influências em ambas as partes, né? Entre os mundos, entre os espíritos. E também sintonia é um mecanismo responsável pela mediunidade e todo e qualquer tipo de influência. Às vezes nós falamos em influência e já pensa logo em influência má, né? Influência ruim. Fala, você está sendo influenciado. Oh, mas eu posso estar sendo influenciado de uma maneira altamente positiva, elevadíssima. Não é só no sentido negativo, é todo o tipo de influência, com qualquer tipo de qualidade, né, da influência. Qualidades, né, boas, né, ou influências que podem não ser lá tão interessantes ou tão construtivas ou tão benéficas, né, para nós. Vamos sempre lembrar, é deles para nós, de nós para eles. Né? Nós não estamos sozinhos, nós recebemos influência dos espíritos, não. Nós recebemos e influenciamos por conta da sintonia, quer dizer, por conta dos nossos pensamentos. Então, por exemplo, quando o nosso pensamento, né, ele é parecido, não é parecido, ele tem uma característica que é magnética. Por isso que se fala que o nosso pensamento, ele não fica, né, na nossa mente, né, dentro de nós. Quando nós pensamos, existe uma emissão desses pensamentos em ondas eletromagnéticas. Então, eletromagnéticas quer dizer que atrai. Atrai, que nem sabe imã de geladeira? Você pega o imã da geladeira e põe numa cadeira de plástico, não cola. Então, não afiniza, né? Não atrai. Mas se você colocar na geladeira que tem ferro, né? Material compatível com o magnetismo, vai colar. Né? Então, por isso que se fala muito, o André Luiz fala muito dessa questão, né, do eletromagnetismo, de uma força magnética, né, que é emitido pelos nossos pensamentos. Magnético porque vai atrair. Atrai, mas também repulsa, tem uma atração, tem uma repulsa. Repulsa quer dizer, não atrai o que não é compatível, né? E vai atrair o que é compatível. Então, isso é até uma lei da física, inclusive. Né? Mas não vamos entrar muito em detalhes, só assim para nós sabermos como é o tamanho das influências e o tamanho deste assunto, para nós entendermos bem. E que mais? Então, quando nós falamos, opa, tá saindo demais aqui, tá indo muito rápido. Quando nós falamos de sintonia, nós falamos assim, olha, só que não existe sintonia sem o pensamento. Então, vamos falar agora da base, né, da sintonia, que é o pensamento. Qual é o papel do pensamento para que aconteça a sintonia? Então a gente está sempre voltando, né, para depois chegar nos resultados, nas consequências. Então, primeira coisa, o que é pensamento? É difícil definir, gente. Se você falar, o que é pensamento? Falar, é o que eu estou pensando, é uma ideia, é um raciocínio. Não, isso, ideia e raciocínio faz parte. O pensamento é muito maior do que tudo aquilo que nós acreditamos e falamos, é muito maior. Então, em primeiro lugar, isto é Allan Kardec, né? O pensamento é um atributo do espírito. Atributo. Ele é indissociável do espírito. É o que caracteriza o espírito, né? Nós somos espíritos porque pensamos. E olha, isso é básico. O que dá a grande característica para nós como seres inteligentes é o pensamento.
Agora, o pensamento não é simplesmente uma ideia, um raciocínio. Abrange, o pensamento abrange ideia, memória, raciocínio, vontade, sentimentos, emoções, percepções. É enorme, é enorme. E tudo está interligado. Isso aqui não está funcionando assim como se fosse compartimentos. Não, é tudo. Por exemplo, eu acontece uma coisa comigo, uma situação, e eu tenho uma emoção. Essa emoção vai gerar um pensamento, ou uma ideia melhor. Pensamento abrange tudo, né? Eu posso ter uma ideia, dessa ideia pode gerar um sentimento ou uma emoção, tá vendo? Tá tudo bem ligadinho. Inclusive o Haroldo Dutra deu um exemplo que eu achei interessantíssimo, que ele falou assim, vamos dizer assim, eu vou ter um sentimento. Eu tô com uma pessoa faz alguma coisa para mim e o meu sentimento, ou a minha emoção, por exemplo, é uma emoção assim de raiva. Dessa raiva, eu posso ter a ideia de uma vingança. Olha como as coisas funcionam, né? Ou eu posso ter uma ideia assim, nossa, eu não gosto daquela pessoa, eu vou me vingar dessa pessoa. Isso vai trazer um sentimento que é aquele sentimento de aflora o ódio em relação àquela pessoa. Só da ideia da vingança. Olha como todas as coisinhas estão interligadas. E isso, essa forma, né, de mecanismo desse fenômeno, nós vamos encontrar na literatura espírita muito, principalmente os livros de André Luiz, nós percebemos como é que os espíritos, como é que o pensamento vai funcionando e os espíritos vão se associando, formando redes de correntes mentais, né, no sentido de agirem, né, sobre os espíritos e nós também, né? Então, o espírito, ele age sobre toda a matéria através do pensamento, imprimindo todo tipo de transformação e de qualidades nas matérias, na matéria ou no, matéria bruta ou matéria fluídica, né? Ou fluidos, nós podemos falar fluidos, porque os fluidos podem estar em matéria bruta, mas eles podem estar quintessenciados como energia. Então, nós temos, mas então, sobre todo tipo de matéria, né, o espírito age pelo pensamento e provoca todas as transformações. Por exemplo, quando os espíritos superiores querem imprimir qualidades ou características aos fluidos que curem, é pelo pensamento que eles fazem. Né? Nas curas espirituais, em todas as intervenções, é pelo pensamento transformando, né, aqueles fluidos para que eles possam, né, ter qualidades curativas ou outros exemplos, espíritos menos evoluídos que imprimem qualidades nos fluidos que podem fazer um desequilíbrio ou mal-estar. Olha só quanta coisa, hein? É o fio condutor que estabelece o intercâmbio entre o espírito e a matéria. Agora, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não quero sintonizar, não vou sintonizar. Impossível, né? Pensou, sintonizou, gente, é bem básico. Por isso que é importante nós sabermos essas questões todas. E quando nós pensamos, nós sintonizamos e atraímos companhias compatíveis. Bem, bem assim, bem básico. Dependendo do que eu estou pensando, eu já terei companhias, né? E por pensamentos, né? E essas companhias de acordo com as minhas intenções, com os meus sentimentos, com aquilo que eu estou querendo, desejando, de acordo com a minha vontade. Pensar é criar. O pensar é uma capacidade criativa em ação. Olha, né, a força que o pensamento tem. Então, quando nós pensamos, nós imprimimos qualidades aos fluidos. Todo tipo de qualidade, construtivas, destrutivas, harmônicas, curativas, né, o que mais nós podemos imaginar. Por exemplo, quando nós lemos algumas obras de André Luiz, nós vemos ali, né, por exemplo, os espíritos iluminados, né, luminosos, altamente evoluídos, né, eles dão características a muitos mundos, né, que irão receber espíritos no seu processo evolutivo pelo pensamento, né? Os mundos espirituais são criações fluídicas, né? Olha, e aquilo lá é alguma coisa simplesmente magnífica.
Jesus, quando surgia, né, aqueles que tinham uma capacidade maior de perceber Jesus, saía de Jesus uma luz tão intensa, né? Isso é força do pensamento de Jesus transformando, né, a sua condição fluídica, né? Os fluidos ao seu redor, e aqueles fluidos, né, através do pensamento, da ação de Jesus, eles se expandiam e atingiam as pessoas e curavam as pessoas. Olha, e tudo pelo pensamento. Então, olha como o pensamento é importante, viu? Então, não é assim, por um acaso, né, que se fala tanto na doutrina espírita a questão do pensamento. Não é à toa que fala, cuidado do pensamento, orar e vigiar, e tem lá uma série de frases aí, mas sempre tocando na questão da importância do pensamento. E, na verdade, do pensamento, da qualidade do pensamento. Então, não foi por um acaso que Jesus sempre falava, perdoa os inimigos. Agora nós já temos até clareza para saber por que perdoar, né? Amai os seus inimigos, né? Porque a força do que nós estamos pensando e sentindo é imensa, é imensa. E quais são os fenômenos ligados à sintonia? Então, sintonia, pensamento. Prece, né? Prece é uma grande sintonia com os espíritos superiores. Orar é sintonizar com os espíritos superiores, né? Quando estamos orando, sintonizamos. E é a sintonia da melhor qualidade. Porque quando nós estamos orando, nós estamos emotivos, nós estamos nos fazendo uma referência aos amigos espirituais, nós estamos pedindo ajuda com sinceridade, com emoção. Então, aquilo, gente, é transformador e sensibiliza, né, as equipes espirituais. Então, quando nós estamos lá com os nossos sentimentos, com a simplicidade, a humildade, gente, isso é um gerador, né, de modificações fluídicas ao nosso redor, fantástico, fabuloso. Não só isso, mas como esse canal, né, fica mais aberto ainda, né, se é que é possível, mas esse canal fica, né, congestionado de ajuda, vamos dizer assim. Sintonia tem a ver com a mediunidade natural. Às vezes a gente ouve algumas pessoas que vão no centro espírita e falam assim: ah, eu vim aqui porque eu queria ser médium, eu queria desenvolver a minha mediunidade. Já falaram que eu sou médium, mas, gente, todo mundo é médium, né? Ninguém vai desenvolver uma mediunidade que não existe, porque ela existe em todos os espíritos, é uma capacidade. Então, a mediunidade natural é exatamente essa capacidade que permite com que nós consigamos nos comunicar com o mundo dos espíritos. Essa é a natural. E existe a mediunidade ostensiva, que já é aquela, né, que tem mais desenvolvida, que permite que o médium receba as comunicações já de outros tipos de comunicações, como, por exemplo, pela psicografia, pela psicofonia, pelos desenhos, né? Então são vários tipos de mediunidade. A sintonia também está ligada a todo e qualquer tipo de influência espiritual. A sintonia está ligada a todos os processos obsessivos. Não existe processo obsessivo sem sintonia. Ou não existe processo obsessivo sem pensamento, né? E são eles que geram tudo isso. E as curas espirituais também. Opa, meu gatinho tá pulou em cima da mesa. É que eu resgatei uma gatinha, uma, uma pequenininha aqui, ó. Agora você cumprimenta todo mundo. Tá vendo, Conceição? Essa não é netinha, essa é filhote. E então, nas curas espirituais, gente, a sintonia lá tá, né, espalhadíssima. Por exemplo, ontem eu estive lá no Neal e quando eu entrei na sala para receber o passe, daqui a pouco eu mostro o gatinho de novo. Quando eu estava lá na Câmara de Passe, eu falei assim, meu, sabe, aqueles trabalhadores lá estavam numa sintonia, o que estava acontecendo lá dentro das salas de tratamento espiritual é uma coisa fenomenal. Então, tudo aquilo está acontecendo pela sintonia.
né? E as curas espirituais que acontecem todas ali dentro da sala de tratamento, lá na sala das palestras, todas elas estão ligadas à sintonia. Então, a equipe, né, encarnada está em sintonia, e uma sintonia elevadíssima, para que aconteçam todos esses fenômenos e essas possibilidades de atendimento, de cura, de equilíbrio, de bem-estar. Então, olha só quantas coisas importantes em relação à sintonia. Agora, quais são as consequências da sintonia, né, que nós falamos? Quais são as consequências do nosso pensamento? Qual a importância do que nós pensamos? Então, primeiro, é fundamental para todo tipo de companhia que nós atraímos. Nós ouvimos com muita frequência, a pessoa fala assim, ó, dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Mas será que é verdade essa frase? Acho que não, viu? Porque, né, Jesus andava com todos, os de má vida, os pecadores, né, chamados de pecadores, e, né, ele era Jesus, né, ele não se, vamos dizer, não se corrompia. Então, talvez essa frase precise ser um pouquinho revista. Mas tem uma que é verdade, total. Dize-me o que pensas, e eu te direi quais são as suas companhias. Isso sim. Esse é básico, né? Então, esse sim. E é uma coisa importante, gente. Quando nós pensamos, já falei assim, nós pensamos, sintonizamos, mas nós não sintonizamos com um espírito. Nós sintonizamos com muitos espíritos que estão no mesmo padrão vibratório. Não é um espírito que nós atraímos uma rede. Por exemplo, e é muito comum, nós entendemos isso aqui no mundo dos encarnados, né? Chega uma pessoa e fala assim: bom, gente, é o seguinte, o nosso bairro está precisando de nós cuidarmos da pracinha. E aí? Uma pessoa tem a ideia. Dali a pouquinho tem um grupo de pessoas com os mesmos desejos, né, com pensamentos compatíveis que vão lá cuidar da pracinha, formam uma rede, né? Isso aconteceu uma sintonia ali. Agora, pode existir alguém que fala, ô pessoal, é o seguinte, vamos aproveitar e quebrar todas as vidraças lá, né, dos vizinhos, né? Uma pessoa tem ideia, ó, com certeza ele vai encontrar um grupinho que se une, se associa, né, para essa ação. Isso é uma sintonia, né? Então, teve o pensamento, sintonizou com aqueles compatíveis e formou-se um grupo, uma rede. Então, nós podemos imaginar. Então, quais são as consequências da sintonia também? Pode ter equilíbrio e auxílio espiritual, desequilíbrio espiritual e influências desequilibradas ou desequilibrantes. Gente, é dos dois lados, viu? Né? Do mundo espiritual para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, né? E potencialização de ideias, né? Às vezes eu estou aqui, né, começo a pensar num projeto, falo, nossa, eu estou com um projeto aqui para auxiliar crianças autistas, né? Gente, essa minha ideia, esse meu pensamento, ele vai ser potencializado, porque um grupo de espíritos envolvidos com essa questão, interessados nessa questão, vão se associar aos meus pensamentos. Eu vou me associar aos encarnados e aos desencarnados. É isso que acontece. Então, só por essa ideia, nós podemos pensar o seguinte: nossa, vocês já imaginaram as sintonias que existem lá com os Médicos Sem Fronteiras? Que não deve ser, gente. As companhias espirituais que eles têm deve ser uma coisa fenomenal. É um trabalho assim que magnífico. Será que nós podemos imaginar que sintonia que tem lá nos presídios? Aquelas mentes brilhantes estão associadas com quem? Com os espíritos intencionados ou mal intencionados, né, para fazer projetos de golpes, de trambique, de uma série de coisas que não são boas, que não são construtivas, né? Vamos imaginar o que que acontece num centro cirúrgico. As companhias que aqueles médicos atraem ou se associam quando estão trabalhando para curar as pessoas.
Então, isso nós já temos a ideia, né, dessa força do pensamento e da sintonia que vai acontecendo com esse pensamento. Agora, tem uma coisa importante, né? Nenhum pensamento é inofensivo, nenhum. Porque é muito comum, né, nós falamos assim, a pessoa está com raiva, está com muita raiva, e começa a maquinar, né? Aí eu vou fazer isso, 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 isso. Aí a outra pessoa fala assim, mas nossa, você está com a intenção de fazer isso? Você fala, não, eu só estou pensando. Mas acontece que já aconteceu alguma coisa aí, né? Já teve uma mudança, já atraiu companhias com as mesmas intenções, né? Com a mesma qualidade de pensamento. Por isso que o pensamento não é inofensivo, né? Não quer dizer que o meu pensamento vai chegar no outro e vai fazer com que o outro perca o emprego, né? Tenha um acidente, não é isso. Mas a primeira influência que esse meu pensamento vai ter vai ser em relação a mim, eu. Porque esse pensamento já vai me desequilibrar, já vai contaminar os meus fluidos. Porque o pensamento altera os fluidos, modifica os fluidos, transforma os fluidos. Então, o primeiro desequilíbrio que vai acontecer vai ser comigo, não é com o outro. Por isso que pensamento não é inofensivo, e por isso que existe essa insistência na obra da doutrina espírita, dos espíritos e de Jesus, falando para nós cuidarmos do nosso pensamento, né? Porque ele se expande e, né, provoca alterações fluídicas no ambiente e um pouco mais além daquele ambiente, daquele campo vibratório que nós estamos, né? Então, olha, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, só estou pensando. Vamos agora tomar um pouquinho de cuidado, só estou pensando, sabe? Porque nessa maquinação nossa, primeiro que nós já estamos atraindo companhias que podem não ser muito interessantes para o nosso equilíbrio, né? E vai, né, vai atravessar, né, fronteiras esse tipo de pensamento. Por isso que, por exemplo, existem os relatos, né, aqueles lugares, né, do mundo dos espíritos, o nosso lar e muitos outros, né, mundos espirituais. Você pode ver que quando são os espíritos altamente evoluídos, né, nós podemos perceber que parece um paraíso, né? Tudo é lindo, né? Mas também, em compensação, onde existem os espíritos mais desequilibrados, mais doentes, parece trevas, né? Então, esse resultado, né, esse campo, né, vibratório, campo fluídico, é o resultado daqueles pensamentos, daqueles sentimentos, daquelas ideias, daqueles espíritos. Então, eles criam aquele campo, né? E é comum, às vezes, nós entrarmos numa casa e dá uma sensação, né? Falar assim, nossa, essa casa parece pesada, né? Parece ter um peso nessa casa. Esse é o resultado do que as pessoas pensam ali, né? Fica impresso naquele ambiente, isso é o que o André Luiz chama de formas pensamento. Fica lá impregnado no campo fluídico da casa, né? Tanto daqueles que já moraram e já estão desencarnados, quanto daqueles encarnados. Ou nós podemos entrar numa casa e falar assim: nossa, eu estou sentindo uma paz nessa casa, até as plantas, né, se desenvolvem mais, porque estão recebendo a influência daquele campo fluídico que tem a ver com o que as pessoas pensam, sentem, quais são os valores dessas pessoas. E aí a pergunta final, né? Mas como é que nós podemos melhorar a nossa sintonia? Porque essa é a grande pergunta: o que que eu faço? Já sei tudo isso, o que que eu faço? Tudo aquilo que nós fizermos que enriquece pensamento vai ter uma influência no tipo de sintonia que nós iremos estabelecer, né? Então, leituras, conhecimento, tudo que nós nos envolvermos, né, que traga aumento de conhecimento, que traga prazer, bem-estar, que eleve os nossos pensamentos. Não é só prazer, né? Porque existem coisas que trazem prazer, mas não são tão construtivas, né? Se eu pensar nisso. Mas aí a pessoa fala assim: mas só tem que ser leitura espírita? Não, gente, qualquer leitura, né, que seja enriquecedora, que traga conhecimento. Cinema, música, arte, né? Existem os trabalhos voluntários, são todas oportunidades e ações que nós podemos ter que está enriquecendo o nosso pensamento. Enriquecer o pensamento.
enriquece, aprimora o tipo de sintonia que nós iremos estabelecer, né? Cuidar do pensamento, né? O que desejamos, o que nós expressamos em direção ao outro. Isso é uma coisa importantíssima, sabe? Que eu expresso quando eu vejo o outro? Eu falo, ai meu Deus, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, né? Mas eu preciso pensar nisso. Eu não posso falar, nossa, aquela pessoa melhorou, aquela pessoa está precisando de ajuda. Eu posso pensar mil coisas. E o que é que eu estou expressando, né? Como que nós reagimos diante das ofensas? Isso é fundamental. Por isso que Jesus falava, perdoa as ofensas. Como que eu reajo? Isso vai ter influência, né, no meu pensamento e na qualidade da minha sintonia. Né? Se o que pensamos e desejamos atrai influências, quanto melhor a qualidade do nosso pensar, mais evoluídas serão as nossas companhias. Isso é básico. Podemos dizer que isso é lei do universo. E nós ouvimos também muito, né? Pensar e desejar o bem atrai o bem. Pensar e desejar o mal atrai o mal. Mas, gente, não é assim tão simples e tão, né, linear. O universo não está dividido entre bem e mal. Não. O universo é dinâmico, é muito maior do que questão de bem e mal. Bem e mal, essa dicotomia, essa divisão entre bem e mal, foi criação nossa. Não existe no universo essa divisão de bem e mal, não existe, né? Tanto é que nem existem espíritos maus, né? Existem espíritos em estado de maldade, que é transitório, acaba, né? É transformado. Então, melhor nós pensarmos assim, que dependendo da qualidade do que nós estamos pensando, nós iremos não é só atrair bem e mal, nós iremos provocar grandes modificações, grandes transformações ao nosso redor. E nós iremos possibilitar para nós próprios equilíbrio e harmonia, ou não. Bem-estar ou não. Saúde ou doença, né? Equilíbrio, sabe? Então, é a qualidade do nosso pensar, ele é transformador, e isso que é importante, porque às vezes tem um espíritozinho ali que não é mal, mas está muito desequilibrado, muito desequilibrado. Então, ele irá atrair companhias muito desequilibradas, não é necessariamente bem e mal, né? Talvez a gente precisa quebrar um pouquinho essa história de bem e mal e pensar na qualidade como um todo. O pensamento é muito maior do que essa questão de bem e mal, né? Ele tem uma característica de força criativa, força transformadora, força modificadora, e não é pouca coisa, é muita coisa. Transforma nós, mas transforma o nosso ambiente, né? Pode auxiliar a transformação do outro. Por isso que quando nós perdoamos, nós podemos provocar uma grande transformação naquela pessoa, que recebendo o perdão também pode, né, se sensibilizar para também perdoar os outros. Então, olha só como é que essas coisas todas estão super ligadas, né? E é isso que eu ia trazer. O assunto é muito grande, é muita coisa. Então, eu procurei me centralizar bem na falar um pouquinho da questão da estrutura, né, dessa sintonia e qual é baseada em que ela acontece. Gente, é isso. Agradeço profundamente mais uma oportunidade de participar do trabalho.